vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula do curso Pesquisa Aplicada Educação 1. Na aula passada, falamos como construir a revisão de literatura, fazendo as devidas citações e referenciando os autores de forma correta. Nessa aula, vamos falar sobre os elementos pré-textuais e vamos finalizar alguns assuntos importantes para a construção do nosso pré-projeto. Vamos iniciar então falando sobre os elementos pré-textuais. Acompanhe a definição no slide. Martin Júnior define os elementos pré-textuais da seguinte forma: são itens que servem para identificar o trabalho, nomear os sujeitos que contribuem para a sua realização, além de fornecer uma lista de seu conteúdo. Vamos ver os principais itens pré-textuais que podemos usar em nosso projeto de intervenção. Vamos começar pela capa, detalhando o modelo que ela deve seguir. Acompanhe comigo no slide. Segundo as regras da ABNT, a capa deve seguir esse modelo. As margens superior e a esquerda devem ser de 3 centímetros. As margens inferior e a direita devem ser de 2 centímetros. Todos os itens da capa devem ser centralizados e escritos com letras maiúsculas, exceto o subtítulo, que somente sua primeira letra deve ser maiúscula. O primeiro item a ser colocado é o nome da instituição, que vem no início da folha e deve ser escrito em negrito. O segundo item deve ser o nome do autor. Geralmente esse item está a uma distância de cerca de 3 espaços simples do nome da instituição. O terceiro item é o título, que deve ser escrito em negrito e está a uma distância de 12 a 16 espaços simples do nome do autor. O quarto item trata-se do local onde o projeto foi produzido. O local deve estar a uma distância de 12 a 16 espaços do título. O quinto e último item da capa diz respeito ao ano de publicação, que está a um espaço simples do local. O subtítulo é um item opcional e caso você deseje colocar, ele deve vir logo abaixo do título. Lembrando que todos os itens da capa devem estar centralizados e as dimensões da folha devem ser de um papel A4. E a fonte pode ser Arial ou Times New Roman, no tamanho 12. O segundo elemento pré-textual que vamos estudar é a folha de rosto, e que é de fato onde o trabalho é iniciado. Vamos ao modelo da folha de rosto. As margens da folha de rosto devem ser as mesmas utilizadas na capa. No início, o nome do autor é escrito, centralizado e com todas as letras maiúsculas. Cerca de 12 a 16 espaços do nome do autor. Devemos colocar o título do trabalho. Este deve estar escrito em negrito, com caixa alta e também centralizado. Em caso da existência do subtítulo, o mesmo deve ser centralizado, colocado abaixo do título e somente a primeira letra em caixa alta. Nesse exemplo de folha de rosto, como podem ver, coloquei um retângulo que pega da metade da folha e vai até a margem direita. Esse retângulo está apenas indicando onde vamos colocar um pequeno texto, que seria a identificação do trabalho, contendo a finalidade, o grau pretendido e o nome da instituição. Segue o exemplo da identificação. Projeto de intervenção pedagógica apresentado como parte das exigências para aprovação na disciplina Pesquisa Aplicada à Educação 1, do curso Licenciatura em Computação e FNMG. Para finalizar os itens da folha de rosto, depois de 6 a 8 espaços simples do texto de identificação, devemos colocar local de onde o projeto foi realizado, centralizado com todas as letras maiúsculas e na próxima linha o ano, como é apresentado no exemplo. A fonte devem ser Arial ou Times New Roman. Os caracteres devem ser no tamanho 12, exceto para a identificação, que tem um tamanho menor, ou seja, 10. Bom, agora vamos dar continuidade à nossa aula falando da dedicatória, que é um elemento pré-textual opcional, mas muito interessante, que aparece em muitos trabalhos. Acompanhe comigo no slide. A
dedicatória é um elemento opcional colocado em uma página separada, em que o autor pode dedicar a alguém ou agradecer. Então a dedicatória deve ser escrita em uma folha separada, só para ela. Essa folha segue os mesmos padrões das margens que o da capa. Não é obrigatório colocar o título, mas se colocar o título, dedicatória deve ser em negrito. Esse título, se você for optar por colocar, ele tem que ficar centralizado com a fonte Arial ou Times New Roman no tamanho 14. Quando formos escrever a dedicatória, pessoal, deve ser escrito na parte inferior da folha com as fontes Arial ou Times New Roman com calibre 12. Sabemos que um trabalho bem elaborado representa muito esforço e por diversas vezes contamos com pessoas que nos motivam ou não nos dão condições de prosseguir na caminhada. Agradecer é importante. Caros alunos, já falamos da capa, da folha de rosto, que são elementos obrigatórios em nosso projeto, e dando continuidade aos itens obrigatórios, vamos discutir sobre o resumo em português e em língua estrangeira. O resumo é uma síntese do conteúdo que visa proporcionar ao leitor uma amostra dos seus pontos relevantes, ou seja, o resumo ele deve ser feito de forma que o leitor tenha uma visão geral sobre o que está tratando no trabalho, mesmo sem ler o seu conteúdo. O título deve ser escrito em negrito e centralizado. O conteúdo do resumo deve ser escrito em um só parágrafo, com cerca de 10 a 20 linhas. Os componentes necessários para o resumo serão o tema, o objetivo, a metodologia, os resultados e a conclusão. No fim do resumo, precisamos colocar pelo menos 3 palavras-chave, separados com um ponto e vírgula. Já o resumo em língua estrangeira consiste na tradução do texto para outra língua. Esse resumo permite a publicação do trabalho em países diferentes. Um ponto importante a ressaltar é que deve ser colocado em outra página, Assim teremos uma página para o resumo em língua portuguesa e uma página com o resumo em língua estrangeira. Nesta aula já tratamos dos elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, dedicatória e o resumo. Agora vamos estudar a respeito do sumário, que é um elemento pré-textual obrigatório. De acordo com Kurt et al. 2003, podemos definir o sumário como uma enumeração das divisões de um documento, em uma mesma ordem em que a matéria se sucede, facilitando a localização dessas partes na obra. Então o sumário é um mecanismo utilizado para apresentar como o conteúdo trabalhado sucede. E para isso, ele deve ser colocado antes do texto. Lembra quando falamos das divisões do capítulo? Cada capítulo e suas divisões devem ser apresentados no sumário. O próximo slide apresenta um exemplo de sumário. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo básico de um sumário. Perceba que colocamos na ordem que os capítulos aparecem em nosso texto. Colocamos também a página de localização dos tópicos do trabalho. O espaçamento é um padrão de 1,5. Se você seguir esses detalhes, a construção do sumário não será nenhum problema. Apesar do sumário aparecer antes do conteúdo do nosso projeto, ele deve ser construído por último. Alguns softwares para processar texto, como o Word da Microsoft e o LibreOffice Write, possuem ferramentas para criar o sumário de forma automática. Você pode utilizar esses recursos para facilitar na construção do trabalho. Bom, o próximo elemento que iremos falar se trata da lista de figuras, que apesar de ser um elemento opcional, é muito utilizado e importante. A lista de figuras, então, é a enumeração dos elementos utilizados para citar informações cuja forma permite agrupar os dados e fornecer ao leitor uma melhor visualização,
Apesar de não ser obrigatório, é interessante que você coloque em seu texto, pois facilita muito, coloque em seu trabalho, né? Porque facilita muito a vida do leitor. Relembrando as figuras, relembrando aqui no caso, as figuras elas servem para ilustrar, agrupar, organizar os dados coletados ou explicar uma ideia. Logo, essa lista facilita o trabalho do leitor em localizar esses elementos demonstrativos, sempre que ele quiser revisar ou entender um certo conteúdo do seu trabalho. Aqui temos um pequeno exemplo da lista de figuras. Assim como no sumário, devemos colocar o número da página e também a legenda da figura deve ser informada. Falamos sobre todos os elementos pré-textuais obrigatórios em nosso trabalho. E também apresentamos alguns dos elementos opcionais mais utilizados. Agora, para finalizarmos a parte pré-textual, vamos brevemente apresentar outras opções que podem ser interessantes para o seu trabalho. São elas: a lombada, que é um item opcional que faz parte da capa, que serve para reunir as folhas da capa. A epígrafe, que é uma folha em que o autor coloca uma citação sobre o tema. Lista de símbolos e listas de abreviaturas. As duas últimas são semelhantes à lista da figura, só que nessas vamos explicar respectivamente o significado de cada símbolo e o que cada sigla representa. Com esses itens, terminamos de falar sobre os elementos pré-textuais. Agora vamos falar sobre a composição gráfica, que é extremamente importante em nosso projeto. Vamos então começar pela paginação. Caros alunos, é obrigatório paginar o nosso trabalho e para isso os seguintes pontos podem nos ajudar. A contagem se inicia na folha de rosto. As folhas dos elementos pré-textuais não são enumeradas. O número da página deve ser feito com um caractere menor que o texto. Por exemplo, tamanho 10. E por fim, a numeração continua até o fim do trabalho. Outros pontos da composição gráfica são a fonte, os caracteres e o espaçamento. A respeito da fonte, temos que são utilizadas dois tipos de fontes padrões pela ABNT, sendo a Arial e a Times New Roman. Você fica livre para escolher entre essas duas aí qual vai utilizar. Quanto ao tamanho dos caracteres, o nosso padrão será de tamanho 12, exceto para rodapés. Citações em destaques, que seriam as citações longas, legendas de ilustrações e legendas de tabelas, todas essas exceções devem utilizar tamanho 10. Com relação ao espaçamento entre as linhas, o indicado é de 1,5. O texto deve estar com alinhamento justificado e o recuo dos parágrafos deve ser de 1,25 centímetros. Até agora nessa aula podemos dizer que tratamos da parte visual do nosso trabalho. Agora vamos voltar a falar da construção do nosso pré-projeto. O próximo item que iremos estudar se trata do cronograma de pesquisa. Acompanhem comigo no slide. O cronograma é a parte em que o autor determina um tempo médio para a conclusão de cada uma das etapas do projeto de pesquisa. É importante para a entrega do trabalho dentro de um prazo de validade. Sempre que realizamos qualquer tipo de trabalho, temos uma data definida para sua entrega. Precisamos então cumprir esse prazo sem atrasos e uma maneira eficiente de nós organizarmos para isso é montando um cronograma. E esse cronograma consiste em basicamente planejar um tempo em função das etapas a serem seguidas no trabalho do pesquisador. Veja aqui no slide um exemplo de cronograma. Observe que nós definimos aqui todas as etapas que precisamos fazer para elaborar o nosso trabalho. Para cada uma dessas etapas, definimos os meses em que pretendemos concluir cada etapa. Ou seja, é uma forma de organizar o projeto. Entendido sobre o cronograma de pesquisa,
Vamos agora tentar entender sobre a introdução do nosso pré-projeto. Observe que deixei ela por último. A introdução, ela constitui o início de um trabalho. É o local onde são descritos o tema escolhido, o problema que se vai tentar resolver, os objetivos, as hipóteses e as justificativas. Então, como o próprio nome diz, esse elemento constitui consiste na parte em que vamos introduzir para os leitores e que vamos falar sobre o determinado tema. A introdução deve ser escrita na forma de uma redação. Embora a introdução esteja no início do projeto, ela deve ser escrita por último, pois a introdução é uma síntese do nosso trabalho. E essa síntese precisa conter os seguintes elementos. Acompanhem comigo no slide. Aqui estão os elementos que nossa introdução precisa conter. Não necessariamente nessa ordem, mas precisa conter todos esses elementos. O primeiro que expomos aqui é a metodologia. É muito importante que você aponte para o leitor a maneira que conduziu sua pesquisa e os métodos que utilizou. O segundo elemento trata-se da justificativa, que você deve relatar seus motivos para a escolha do projeto e também a relevância desse projeto. Você também precisa deixar claro para o leitor o problema que você quer tratar e os objetivos com a pesquisa. No caso, o que se espera com a aplicação do projeto. A sua introdução ela precisa chamar a atenção do leitor do que será abordado com a pesquisa e a forma que será abordado. Outro assunto importante para a construção do pré-projeto é os resultados esperados. Ao final do projeto, pessoal, o pesquisador ele deve, ao final do pré-projeto, melhor dizendo, né? O pesquisador ele deve indicar que resultados espera alcançar com a pesquisa. É um item cuja elaboração deve ser feita com as próprias palavras, ou seja, os resultados esperados é uma opinião do autor sobre o que ele conseguirá alcançar com a sua pesquisa, ou que pretende. Para finalizar o conteúdo dessa aula, vamos falar sobre anexos, apêndice, que são itens pós-textuais opcionais, mas muito importantes em nosso trabalho. De acordo com Martin Júnior 2017, anexos, são documentos que não são elaborados pelo pesquisador, mas que, devido à importância para a comprovação dos dados encontrados, são pesquisados e aproveitados como fonte de pesquisa para o trabalho e, por esse motivo, devem ser colocados ao final. A título de exemplo, podemos ter aí um tutorial informando algum assunto, algo que o autor, o pesquisador, acha interessante, que não coloque diretamente no texto, mas coloque ali em anexo. Já o apêndice, pessoal, eles são documentos autômatos, utilizados na pesquisa e são elaborados pelo próprio pesquisador e que, por sua extensão ou aplicabilidade, não são inseridos diretamente no próprio texto do trabalho, mas em seu final. A título de exemplo, poderíamos citar um tutorial extenso que o autor desenvolveu para auxiliar numa ferramenta e que ele não coloca diretamente dentro do texto, mas ele coloca na condição de um apêndice. Bom, pessoal, antes de encerrarmos essa videoaula, vamos falar sobre as atividades dessa semana. Acompanhe comigo no slide. A primeira atividade dessa semana será destinada a construir um cronograma de pesquisa. Nessa atividade você poderá construir um cronograma que demonstre como você pretende executar a intervenção no local onde faz estágio. Quais atividades vai executar e qual o tempo destinado para cada atividade? Como no exemplo dado em sala de aula. A segunda atividade trata-se da escrita da introdução, que é uma síntese das atividades que fizemos nas aulas anteriores. E na terceira, você deverá escrever os resultados que espera com o seu projeto. Por último, chegamos à versão final do pré-projeto. É importante que você revise o que escreveu,
configure o documento para que uma versão final completa seja submetida para correção. E caso tenha algum anexo, apêndice, acrescente-o no trabalho. Pode adicionar esse anexo apêndice. Não se esqueça de configurar o sumário, verificando as páginas, a numeração da página, os elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais. Assim, finalizamos o conteúdo da nossa última aula. Nessa aula, utilizamos várias obras para a elaboração do conteúdo, do trabalho, da aula em si. Diante disso, eu faço questão de apresentar aqui um slide com as referências das obras que foram utilizadas. Bom, pessoal, com essa aula finalizamos o nosso conteúdo. Foi um prazer ministrar essa disciplina. Alerto ainda sobre a importância de vocês tirarem todas as dúvidas no fórum. Desejo a todos sucesso, bons estudos, um forte abraço e até a próxima oportunidade.